Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? Usando o Microsoft Excel 2019, nesta aula vamos criar nossa primeira tabela, alimentando com alguns valores e na sequência já vamos formatar. Então eu vou começar aqui na primeira célula. Basta clicar na célula, ela automaticamente já está selecionada e digitar pagamento de funcionários. Vamos imaginar que a nossa tabela tem um título e aí eu vou colocar os demais campinhos. Vai ser o nome do funcionário, eu vou ter lá o cargo. Veja que para passar de uma célula para outra, basta usar o Tab. Apertou o Tab, pronto, eu estou lá na outra célula. E aqui vai ser salário. Terminou de digitar essa linha, você dá um Enter. Agora eu vou colocar os dados. Então, por exemplo, lá vamos colocar o primeiro nomezinho. Vou apertar a tecla Tab, vai ser gerente. E vou colocar o salário da pessoa, por exemplo, R$5.000. E assim eu vou dando Enter e vou digitando, vou para o próximo, aí vou colocar lá o cargo e vou colocar o salário, tá? Vai chegar um momento que você tem a sua tabela já pronta, digitada. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar na estética dessa tabela, ou seja, nós vamos fazer a formatação, tá? E para fazer a formatação é importante você saber selecionar. Por exemplo, aqui quando eu clico numa célula, esta célula automaticamente está selecionada. Além de ativa, ela está selecionada. Agora, quando eu quero mais de uma, basta clicar dentro da célula e arrastar. Assim, eu consigo selecionar mais de uma célula. Da mesma forma, clicou lá no início, arrastou para a direita e para baixo, você tem lá a seleção de toda a sua tabela. A partir do momento que eu seleciono, eu já consigo formatar. Então, por exemplo, se você quer selecionar, aqui vai uma dica preciosa, tá? Se você quer selecionar toda a tabela, basta segurar a tecla Ctrl e o símbolo do asterisco. Tá lá, selecionei toda a minha tabela. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, por exemplo, mudar a fonte, se você quiser. Temos ali várias alternativas, tá? Vou manter aqui, por exemplo, Arial. Tamanho, temos ali a caixinha do tamanho. Vou deixar um tamanho um pouquinho maior para a gente visualizar melhor, 14. Agora percebam que ficou meio que apertado aqui essas colunas, né? Então você pode vir aqui nas letras que identificam as colunas, bem na divisória, você segura o botão do mouse, arrasta, você está redimensionando a largura da coluna. Isso aqui é um processo manual, existem outras maneiras, mas inicialmente vamos fazendo assim. Então agora já ficou um pouco mais claro. Esta primeira linha, aqui na linha 1, percebam que é um título. Eu fui digitando e ele ocupou aparentemente mais do que uma célula. Na realidade, ele está na célula A1. Basta você observar lá na barra de fórmula. Cliquei aqui, está lá, pagamento de funcionários. Tá? Na B1 não tem nada. O ideal é aqui que você selecione estas três células do título, as três porque está na dimensão, na largura da minha tabela, e aqui ó, na guia página inicial, grupo alinhamento, eu vou encontrar uma opção que é mesclar e centralizar. Basta dar um clique, olha o que acontece. Ele une, ele pega essas três células e transforma em uma única. E ali, automaticamente, o título já fica alinhado, tá? Fica centralizado. Então vejam que agora já está tomando forma. Vou selecionar todo este conteúdo, lembrando, eu posso clicar lá em cima, Ctrl asterisco, e vou vir aqui, ó. Aqui mesmo no grupo fonte, página inicial, grupo fonte, eu tenho uma opção de bordas, tá? Então neste caso, eu vou usar o recurso, inicialmente, de
todas as bordas, ou seja, ele vai colocar borda externa e borda interna. Clicou, está lá o resultado. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui é borda e isto aqui é linha de grade. Isso aqui é apenas uma referência para a gente trabalhar nesta área da planilha que nós estamos digitando, tá? Então, isto aqui é borda, agora já tomou outra forma. Este conteúdo eu posso, por exemplo, colocar negrito, posso colocar itálico, eu posso mudar de cor se você quiser. Então a gente tem várias alternativas. Existe também a opção de preenchimento. Este preenchimento vai ser aplicado dentro da célula. Então, por exemplo, eu vou usar aqui essa cor. Olha só como é que ficou. Tá? Então você começa a trabalhar na estética. Este conteúdo, funcionário, cargo e salário, que estão em 3 células individuais, eu posso selecionar todas elas, clicando dentro da célula e arrastando, eu posso centralizar. Ó. Eu tenho as opções aqui de alinhamento, esquerda, centro, direita, eu vou colocar no centro, eu posso deixar assim. Também eu posso ir lá e aplicar uma cor de preenchimento. E assim você vai dando vida para a sua tabela. Interessante aqui ó, que nós temos alguns tipos de valores diferentes. O Excel tem essa característica. Por exemplo, os nomes aqui, ó, valores do tipo texto, percebam que eles estão alinhados automaticamente à esquerda. E os valores aqui numéricos, tá? Depois nós vamos transformar isso aqui em moeda. Os valores aqui identificados como numéricos, eles ficam alinhados à direita. Isso é padrão para manter zero embaixo de zero, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, para valores numéricos, valores principalmente do tipo moeda, a gente mantém assim à direita. Então, é padrão deixar assim. Agora, eu posso, ó, preciso ainda aumentar um pouquinho mais esta coluna. Então, vou arrastar um pouquinho para a direita e vejam só. Este conteúdo, olha como é que seleciona. Eu cliquei ali no primeiro valor, gerente, arrastei para baixo. Percebo que sempre uma vai ficar branquinha, mas ela está selecionada, é a célula ativa no momento. Posso também centralizar esses valores. Então eu tenho aqui os nomes alinhados à esquerda, aqui os cargos centralizados e os valores aqui de salário alinhados à direita. Perceberam que os valores do tipo salário é um valor do tipo moeda, tá? Se eu vir aqui e digitar, por exemplo, R$5.000 e colocar vírgula 00, observe, coloquei 5.000,00, vou dar um Enter. O que acontece? Ele exclui, ele apaga aquele vírgula 00. Então é desnecessário inicialmente você digitar, quando se trata de valor do tipo moeda, as casas decimais, a não ser que seja um valor diferente de zero. Então vou apagar isso aqui. Na realidade, o que a gente faz? Vou aumentar um pouquinho aqui a largura desta coluna, porque agora eu vou aplicar uma formatação diferente. Então, vou selecionar estes valores, aqui mesmo na guia página inicial, grupo número, eu vou encontrar esse primeiro botão, que é um formato de número de contabilização. Inicialmente, vamos entender assim que ele é similar ao tipo moeda. Clicou e olha só o que vai acontecer. Então, agora ficou mais apresentável a minha tabela. Eu transformei isso aqui em moeda, tá? Da mesma forma, você poderia fazer o seguinte, olha só. Eu não quero com aquele R cifrão. Então, vou desfazer aqui, vou dar um Ctrl Z. Lá no título salário, percebam, ó, duplo clique, vou colocar lá dentro de salário, duplo clique nesta célula, tá? 1, 2, e vou colocar R cifrão. Pronto. Coloco o R cifrão lá em cima. Tá, mas aqui vai ficar sem o vírgula 00? Não, eu seleciono, eu tenho outra opção aqui, ó, no grupo número, guia página inicial, grupo número, o terceiro botãozinho aqui aparecem 3 zerinhos, quer dizer separador de milhares. Quando eu clico ali, ó, olha como é que o número se comporta. Ele acrescenta o ponto para separar as casas de milhares e a vírgula para separar as casas decimais. Está aí, ó. Então agora eu já tenho uma tabela formatada. Inicialmente, essas são as opções básicas para a formatação de
tabela, ok? Esta tabela ainda, depois de pronta, a gente não pode esquecer de visualizar e também salvar. Como que faz isso? Na guia Arquivo, lá no canto esquerdo, eu tenho a opção Imprimir. Percebam que aparentemente parecia uma tabela muito grande, mas ela não é, ela é pequena, ela está ocupando apenas uma parcela, uma parte ali da página, tá? Mas o intuito aqui é a gente aprender a digitar, iniciar criando tabela e formatando. Este é o resultado final. Eu preciso também escolher a opção de salvar. Então, a guia Arquivo, opção Salvar, ou Salvar Como. Inicialmente não vai fazer a diferença, mas eu vou aqui em Salvar Como. Eu vou escolher um local para salvar. Vou pegar lá, por exemplo, sei lá, Documentos, Curso. É uma pastinha que eu estou usando aqui para colocar meus exemplos. Eu vou dar um nome para essa tabela. Tabela Pagamento de Funcionários. Tá? Se preocupe em colocar um nome significativo, senão ele vai sumir como pasta 1, pasta 2, pasta 3. Isso não é legal porque daqui a pouco, se tem muitos arquivos, não sabe quem é quem. Então dá um nome significativo e clica na opção Salvar. Automaticamente, lá em cima já vai aparecer na barra de título aqui, né, de identificação do seu arquivo, nós temos lá a tabela Pagamento de Funcionários. Lembrando que todo o arquivo do Excel, quando a gente salva, ele é tratado como uma pasta de trabalho, tá? Então está aí, iniciando com o Excel, criando uma simples tabela e formatando manualmente, ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.